Vamos dar continuidade à nossa série de mensagens no livro de Filipenses. Filipenses capítulo 3, do verso 1 ao verso 7, diz assim o texto sagrado: Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e a segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Amém. Vamos orar. Ó Deus, obrigado por termos acesso à tua bendita palavra. Damos graças, ó Pai, porque o acesso a ela só é possível através do teu Espírito Santo, que ilumina nossas mentes e nos ajuda a compreendê-la. Por isso eu suplico, ó Pai querido, que o Senhor, através do teu Espírito Santo, me capacite, me use, para que eu possa, Pai, edificar a tua igreja. Usa-me como vaso teu, vaso de bênção, somente para edificar a tua igreja, para que a glória seja do Senhor. Para a tua igreja eu suplico que teu Espírito possa dar o discernimento para reter no coração, reter na mente, somente o que vier da tua parte. Eu oro assim, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, irmãos. Dando então sequência à nossa série de mensagens aqui no livro de Filipenses, nós falamos então na semana passada o desejo que havia no coração de Paulo, dele poder enviar Epafrodito como pastor para estar ali auxiliando a igreja. Paulo ele mostra que antes ele desejava enviar a Timóteo, até mesmo ele intencionava ir, mas em virtude das circunstâncias e para que a igreja lá em Filipe não ficasse sem pastor, ele achou por bem já de imediato estar mandando Epafrodito. E ele mostra que Epafrodito estava doente, quase à morte, mas Deus se apiedou dele pela sua misericórdia, restaurou a saúde dele. Paulo mostra que Deus também poupou a ele por causa de tamanha tristeza que ele estava tendo. Então restaurou ali a saúde de Epafrodito. Paulo faz algumas recomendações para que a igreja de Filipe pudesse receber a Epafrodito de bom grado, assim como ele já fizera recomendações acerca de Timóteo. Ele mostra o quanto a igreja era preocupada ali com a saúde de Epafrodito, e também ele demonstra o seu amor pastoral, mostrando que ele tinha saudades ali da igreja de Filipe. Isso nós vimos então na semana passada no texto anterior. Vamos agora para o capítulo 3, o verso 1. Diz assim: Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Paulo, quando ele diz aqui, resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor, o sentido aqui é de continuidade, é de constância acerca do que ele acabara de falar sobre a alegria. Ele acabava de ensinar sobre essa alegria. A alegria, o regozijo que os irmãos ali de Filipos, eles deviam ter, não obstante as perseguições que eles estavam tendo por parte dos falsos obreiros, não obstante eles saberem acerca da condição de saúde de Epafrodito. Então, não obstante essas circunstâncias adversas, que eles deveriam então estar se regozijando. E Paulo, ele continua mostrando que esse regozijo
deveria ser uma constância na vida deles. É interessante que Paulo, ele coloca aqui: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Esse regozijo, essa alegria, no qual Paulo, ele mostra que a igreja deveria ter, não obstante as circunstâncias adversas, ela só é possível quando nós a temos da parte do Senhor. Não é uma alegria externa em virtude das condições que possa estar sendo benéfica para nossas vidas, mas é uma alegria que independe das circunstâncias. Não obstante as tribulações, não obstante as condições de saúde, não obstante as situações adversas, nós temos uma paz através do Espírito Santo, que é de dentro para fora, é uma alegria que vem do Senhor, é um conforto espiritual, é algo que nos alegra por nós termos a nossa confiança que Deus, ele está no controle da nossa vida, que Deus está direcionando todas as coisas e que nada ocorre sem que Deus tenha um propósito de bênção sobre as nossas vidas. Por isso Paulo, então, ele diz que os irmãos deveriam estar se regozijando, e esse regozijo, não obstante as circunstâncias, era possível porque era um regozijo no Senhor. Ele continua então dizendo: não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Paulo aqui, ele reforça o que ele já havia dito para eles na ocasião em que Paulo estivera lá na cidade de Filipe, sobre eles estarem se precavendo acerca dos falsos obreiros. E agora, o que Paulo, ele falou com eles pessoalmente, agora ele está reforçando através da escrita. Então ele diz: não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Algo que é muito importante nós entendermos é a diferença entre formação e informação. A informação é uma transmissão de conhecimento, é a transmissão de dados, é quando você leva alguém a crescer no seu conhecimento, no seu intelecto, algo que você passa somente para que a pessoa tenha um aprendizado intelectual. Mas o objetivo aqui de Paulo não era trazer informação para a igreja, mas sim formação. Ele tinha como objetivo formar o caráter de Cristo na vida dos seus discípulos, na vida ali dos novos convertidos, da igreja ali de Filipe. Então ele o fazia através das suas pregações, quando estivera com ele, e entendendo a necessidade de reforçar o que ele já havia ensinado, e de querer formar Cristo no coração deles, ele continua então, batendo na mesma tecla, ele continua reforçando, trazendo as mesmas coisas, e ele mostra que ele não se aborrecia de fazer isso, porque era segurança para eles, e ele trazia, ele reforçava, ele voltava no mesmo assunto, até que Cristo pudesse ser formado no coração deles. Entendo que essa deve ser a característica nossa, enquanto cumpridores da ordem de Jesus, de fazermos discípulos. Se nós nos propomos a obedecer a Jesus e fazer discípulos, nós temos que estar, a semelhança de Paulo, estar formando o caráter de Cristo nas pessoas. E você repete, e você faz isso através de escrita, e você faz isso através de algo pessoal, e você continua até que essa pessoa que você está edificando, abençoando, auxiliando, discipulando, você possa perceber uma mudança de vida, você possa perceber que o caráter de Cristo está sendo formado nela, assim que você possa perceber que ela não recebeu somente uma informação, mas o que ela está recebendo enquanto palavra de Deus, enquanto o estudo que você está dando, está gerando nova vida nela. Ela não está somente aprendendo, mas praticando o que você se propõe a ensinar. Esse é o objetivo de Paulo. Ele diz: eu não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. É uma repetição até que ele tenha a convicção de que o que ele está ensinando foi absorvido
pela igreja a ponto de eles começarem a praticar. E ele diz, e é segurança para vós. Gálatas, capítulo 4, verso 19 diz, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Esse é o objetivo nosso, de estarmos investindo, repetindo, trabalhando, discipulando pessoas, com o propósito de que Cristo seja formado no caráter, na vida das pessoas. Então, não devemos nos aborrecer de estar escrevendo as mesmas coisas, batendo na mesma tecla, até que nós tenhamos a convicção de que Cristo está sendo formado no coração das pessoas. Em relação às nossas vidas, nós também devíamos ter essa mesma convicção, em relação ao que temos escutado, em relação ao que temos ouvido, e nos autoavaliarmos, se realmente está havendo essa mudança de comportamento em nós, de que já está sendo formado Cristo em nossas vidas, e estamos não somente recebendo uma informação, não estamos tão somente ouvindo uma mensagem, mas o nosso desejo é entender o que Deus Ele quer, através do que estamos lendo em relação à palavra de Deus, ou que estamos ouvindo acerca de uma pregação, o que Deus Ele quer que eu mude em minha vida, para que Cristo seja formado em nós. Tiago, capítulo 1, verso 22 diz, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. O verso 2, ele diz, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, e guardai-vos da circuncisão. Paulo agora, ele passa a tratar dos falsos obreiros, esses que estavam se infiltrando ali na igreja de Filipe e atrapalhando então todo o trabalho de Paulo. Ele passa a tratar sobre eles. Ele começa dizendo então no verso 2, guardai-vos dos cães. De acordo com a cultura judaica, os cães, eles eram tidos como animais imundos e animais profanos. Assim, quando Paulo, ele compara esses falsos obreiros a cães, ele está mostrando que esses que estavam ali introduzidos no meio da igreja de Filipe, eles não eram realmente obreiros, mas eles eram pessoas profanas, eles eram pessoas imundas, que estavam ali dilacerando, atrapalhando, estavam sendo pessoas profanas no meio da igreja de Filipe. Ele compara então aos falsos obreiros como cães, como imundos, como pessoas profanas. Ele continua dizendo, guardai-vos dos maus obreiros. Veja bem, existia a esses que não estavam dentro da igreja, no qual ele chama então dos cães. Eram profanos, eram maus ministros, que vinham ali para querer atrapalhar o trabalho da igreja. Mas agora ele fala acerca dos maus obreiros, já é diferente, está relacionado àqueles que estavam dentro da igreja, que estavam ocupando cargos, que eram ministros entre a igreja, mas Paulo diz que eles eram maus obreiros, pessoas que haviam se colocado como cristãos, haviam realmente ocupado cargos ali na igreja, mas eram pessoas fraudulentas, eram então maus obreiros, estavam atrapalhando o trabalho da igreja. E Paulo diz, olha, guardai-vos desses que está dentro da igreja, que estão ocupando cargos dentro da igreja, que está tendo funções, que estão sentados do lado de vocês, mas eles são maus obreiros. Cuidado, é uma exortação de Paulo em relação a esses que estavam introduzidos dentro da igreja. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 17 diz, os presbíteros que governem bem, sejam estimados por dignos de duplicidade e honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Então, Paulo ele exorta a Timóteo para que os presbíteros que governam bem, sejam estimados por dignos de duplicada honra. Mas e os presbíteros que governam mal?
como que eles deveriam ser tratados, como que eles deveriam ser vistos. Paulo alerta, então, em relação a esses que estão dentro da igreja, que ocupam cargos, que são obreiros, mas na verdade eles são falsos obreiros. Ocupam então cargos e não o são realmente verdadeiramente convertidos, mas pessoas que estavam introduzindo e atrapalhando o cristianismo, o trabalho dentro da igreja. E ele continua falando, tratando então sobre esses falsos profetas. No verso 2 ele continua: guardai-vos da circuncisão. Uma melhor tradução que nós poderíamos ter aqui para esse texto seria mutilação ou concisão. Seria assim, guardai-vos da mutilação. A palavra que Paulo ele usa aqui no grego é a palavra katatone. Paulo ele está fazendo aqui um jogo de palavras entre a palavra katatone e peritone. A palavra katatone ela significa mutilação, e a palavra peritone ela é traduzida por circuncisão. O que Paulo ele está mostrando aqui é que esses cães, esses maus obreiros, eles estavam se vangloriando pelo fato deles fazerem parte da circuncisão, deles terem sido circuncidados. Mas Paulo ele mostra que toda essa vanglória deles era algo vão, porque assim, Paulo ele diz: olha, vocês não se circuncidaram, mas o que vocês fizeram é somente um ritual externo. O que vocês fizeram, na verdade, foi uma mutilação, e vocês não devem se vangloriar, porque assim como vocês se mutilaram, vocês também estão mutilando a unidade da igreja. Paulo ele mostra que eles fizeram algo externo, um ritual externo, mas é algo que não representa uma verdadeira conversão ao cristianismo. Paulo então chama que esse ritual deles não é uma circuncisão, mas uma mutilação. Romanos capítulo 16, do verso 17 ao verso 18 diz: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem o nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. É algo que nós deveríamos estar nos preocupando em relação a esses que se introduzem dentro da igreja. Eles têm rituais externos, dizendo-se então como cristão, mas são falsos obreiros e que trazem então doutrinas contrárias às escrituras sagradas. E a palavra de Deus ela é muito forte em relação a qual deve ser a nossa posição em relação a esses falsos obreiros, a esses que trazem doutrinas contrárias às escrituras sagradas. Eles estavam fazendo, aqui Paulo mostra que eles estavam fazendo um ritual externo sem nenhuma validade. Se nós contextualizarmos para hoje, seria como pessoas que foram batizadas. É um ritual externo. Eles na verdade não houve um verdadeiro batismo. Então, o máximo que pode ter ocorrido, eles tomaram um banho, mas não houve um símbolo verdadeiro que estava caracterizando uma verdade espiritual interna. Só foi um ritual externo, foi um tomar banho e não um batismo. Paulo está mostrando, vocês não se circuncidaram, vocês somente se dilaceraram, algo que não representa nada verdadeiro. Foi um ritual externo. Gálatas, capítulo 6, o verso 15 diz: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim ser uma nova criatura. Eles não eram regenerados, não tiveram uma verdadeira comunhão com Cristo. Eram obreiros fraudulentos que se introduziram dentro da igreja através de um ritual externo e que não se caracterizava por uma verdadeira conversão, uma experiência espiritual e no coração. E Paulo ele continua aqui no verso 3: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Veja bem, aqui no verso 3, Paulo ele usa
a palavra peritone, ou seja, circuncisão. Lá no verso 2 ele usou a palavra catatone. Aqui ele usa catatone, que significa mutilação. Aqui ele usa a palavra peritone, que significa circuncisão. O que Paulo ele quer mostrar, que diferente lá dos falsos obreiros, os filipenses realmente eles se circuncidaram. Eles fizeram um ritual externo, mas que demonstra, que caracteriza que houve uma realidade verdadeira espiritual, uma circuncisão no coração, que eles se circuncidaram exteriormente através desse ritual como resultado de uma verdadeira conversão espiritual. E Paulo mostra que vocês não são, filipenses, comparados a esses falsos obreiros. Esse ritual que eles fizeram não caracteriza uma verdadeira conversão, mas vocês sim foram circuncidados, porque essa circuncisão que vocês tiveram foi resultado de uma ação do Espírito no coração de vocês, na vida de vocês, um ritual externo, que só demonstrou uma verdadeira obra de Deus no coração de cada um. Então ele diz no verso 3, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Romanos capítulo 2, o verso 29 diz, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Se nós contextualizarmos para a realidade da igreja, hoje seria o seguinte, mas é cristão o que é no interior, é batizado o que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus, mostrando que o verdadeiro batismo, ele é aceito quando houve uma verdadeira conversão, quando verdadeiramente a pessoa teve um encontro com Deus, onde o Espírito Santo trabalhou no coração da pessoa. Quando isso aconteceu, então esse ritual externo, que é o batismo, ele é verdadeiro. Quando não houve uma verdadeira conversão, quando não houve uma verdadeira regeneração, quando Deus não trabalhou no coração da pessoa, o ritual que ela fez externo não passou de um tomar de banho, não houve verdadeiro batismo. Essa comparação que Paulo está fazendo em relação à circuncisão e os falsos obreiros que foram então somente mutilados. Ele termina no verso 3, e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Paulo novamente ele faz essa comparação entre os filipenses e esses falsos obreiros. Esses falsos obreiros estavam confiantes na sua obra, na circuncisão, nesse ritual externo. E Paulo então ele mostra que, diferente deles, os filipenses não estavam confiados no seu ritual, mas a sua confiança estava em Jesus Cristo. Ele diz, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e nós não confiamos na carne. O que nos faz termos um acesso a Deus, o que nos dá a certeza que somos aceitáveis a Deus, não são os nossos rituais externos, semelhante ao batismo, ou participar de uma ceia, mas sim o fato de nós nos segurarmos em Jesus Cristo. A nossa confiança está em Jesus Cristo. A nossa certeza de que nós temos acesso a Deus é por causa de Jesus Cristo. É isso que Paulo ele mostra. Nós nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Esses falsos obreiros não estavam se segurando em Cristo. A fé deles não estava depositada na cruz de Cristo, mas a fé deles estava depositada nos rituais externos. Colossenses capítulo 1, o verso 27 diz, Cristo em vós é a esperança da glória. Nós não temos uma fé na fé, mas a nossa fé é no Senhor Jesus Cristo. Continuando aqui o verso 4, ele diz, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Parafraseando aqui esse verso, seria assim,
Minha confiança está depositada em Cristo, mas caso fosse lícito gloriar-me na carne, eu teria obras abundantes. Paulo lhe diz, olha, eles estão confiando nos rituais externos. Paulo diz, se eu pudesse gloriar-me na minha carne, nos meus méritos, eu teria méritos em abundante, muito mais do que eles. Mas isso não vem ao caso, não é esse o propósito, porque a minha confiança não está nos meus méritos, a minha confiança está em Jesus Cristo. E a partir daqui do verso 6, ele passa a relatar, a partir do verso 5, ele passa a relatar quais são os méritos no qual ele tem, que ele poderia confiar neles, mas ele não confia, mostrando que ele sobrepõe a questão desses falsos obreiros. Ele passa a listar então os seus méritos. Circuncidado ao 8º dia. O sentido é, eu fui circuncidado devidamente e segundo a designação da lei. Levítico, capítulo 12, verso 3 diz, e no dia 8º se circuncidará o menino, a carne do seu prepúcio. A circuncisão, segundo a lei, era tido como um valor superior. Era um emblema que designava a raça no qual os judeus eles pertenciam. O mesmo aqui não ocorria com esses obreiros que eram prosélitos, que haviam se convertido ao judaísmo, e eles estavam então se vangloriando na circuncisão deles. Veja bem, quando esse prosélito ele se convertia ao cristianismo, ele era circuncidado de acordo com a idade que eles tinham. Se eles se convertiam quando eram jovens, então com 18 anos eles eram circuncidados. Se eles se convertiam quando eram adultos, então com 30, 40 anos ele era circuncidado. Tinha até prosélitos que se convertiam já com uma idade avançada, e eles então já idosos eram circuncidados. Paulo ele mostra, olha, diferente desses prosélitos que são circuncidados conforme a idade no qual eles se convertem, eu não. Paulo, eu fui devidamente circuncidado, eu fui circuncidado de acordo com a lei, de acordo com o mandato de Moisés, eu fui circuncidado ao 8º dia. E ele continua no verso 5, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Ele se refere à tribo para mostrar que ele pertencia à raça de Israel. Segundo o costume, cada pessoa, eles eram catalogados em conformidade com a sua tribo em particular. Então, Paulo ele diz, eu faço parte da raça de Israel, eu tenho uma tribo no qual eu vim dessa tribo, eu sou da tribo de Benjamim. Vocês podem ver, de acordo com a genealogia, de acordo com o catálogo que foi catalogado todos os judeus, vocês vão me encontrar. Eu faço parte então da tribo de Benjamim. Ele continua dizendo, hebreu de hebreus. Esse título, ele era o mais antigo conhecido. Era o mesmo título pelo qual Abraão, ele teve, Moisés se referiu a Abraão dessa forma, chamando então a Abraão de hebreu. Paulo ele está dizendo, olha, eu sou hebreu de hebreus. Podemos ver lá em Gênesis capítulo 14, verso 3, quando Moisés ele se refere a Abraão como sendo o hebreu. Ele diz, então, Gênesis capítulo 14, o verso 13 diz, então veio um que escapara e o contou a Abraão, o hebreu. O que Paulo quer dizer é o seguinte, eu tenho uma descendência, eu tenho uma árvore genealógica. Se vocês buscarem, vocês vão me encontrar. Eu sou hebreu, o meu pai era hebreu, o meu avô era hebreu, o meu bisavó era hebreu, toda a minha geração vocês vão encontrar que eu venho da raça judaica. Eu venho desde
a geração mais remota, desde lá de Jacó. Eu sou da tribo de Benjamim. Eu sou alguém realmente que vocês podem verificar toda a minha genealogia. Eu não sou como esses falsos prosélitos, esses falsos obreiros que estão aí se vangloriando somente porque eles se mutilaram, fizeram aí uma circuncisão externa. Eu não. Eu fui circuncidado de acordo com a lei no 8º dia. Eu sou da tribo de Benjamim. Eu sou hebreu de hebreu. Eu sou filho de um judeu, eu sou neto de um judeu, eu sou bisneto de um judeu, e se vocês olharem toda a minha geração, vocês vão encontrar a minha genealogia até chegar na mais remota condição, até lá em Jacó, em Israel. Essa é o que Paulo ele passa a mostrar. Se vocês acham que pode se segurar em mérito, eu tenho muito mais mérito do que vocês. Ele continua então no verso 5: segundo a lei eu fui fariseu. De acordo com as várias seitas que ali existiam, a dos fariseus, os fariseus eram reconhecidos como a mais rígida, e eles viam então no farisaísmo também como sendo a mais santa em relação às outras. Paulo ele mostra, olha, de acordo com a doutrina que eu segui a seita a mais rígida que tinha. Eu era fariseu. Em relação aos que eram mais santos, eu era do mais santo entre todos, eu era fariseu. Vocês podem ver que realmente eu era do mais rígido entre todos. Eu, segundo a lei, eu fui fariseu. Ele continua dizendo no verso 6: segundo o zelo perseguidor da igreja, e segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo me mostra que segundo o seu zelo, ele era tão propenso, tão radical, tão envolvido com o judaísmo, ele tinha tantos méritos para mostrar que realmente ele era tão envolvido, o zelo dele era tamanho que ele perseguia a igreja. Eu fui um perseguidor da igreja. Atos capítulo 9 verso 4 diz: e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? É na ocasião em que ele está indo para Damasco, e ele então cai do cavalo, e o próprio Senhor Jesus Cristo, como que volta dos céus, se revelando ali a Paulo, na ocasião que ele está perseguindo a igreja. Paulo ele diz: segundo o zelo, eu fui perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Com essa expressão, que ele mostra que segundo a lei ele era irrepreensível, ele quer dizer que toda a justiça da lei, seja ela cerimonial ou seja ela moral, ele cultivava uma integridade de vida com total devoção da lei, que se outras pessoas que faziam parte do seu contexto de vida, quando olhava para ele, não tinha nada que pudesse refutá-lo, não podia nada que pudesse questioná-lo. Ele era reconhecido por todos como uma pessoa irrepreensível, tanto em relação a guardar as leis cerimoniais como a lei moral. A justiça que há na lei era irrepreensível, intocável. Não tinha ninguém que pudesse confrontar em relação à minha conduta moral, em relação à minha conduta cerimonial. Tudo isso eu praticava com muito zelo, a ponto de perseguir a igreja. Vocês podem ver a minha genealogia, eu sou hebreu de hebreus, vocês podem ver a minha tribo, vocês podem ver a minha condição. Realmente eu sou irrepreensível em tudo em relação ao que eu faço. O que Paulo está mostrando com isso se alguém pode se vangloriar nos seus méritos, eu tenho mérito para que eu possa me gloriar diante de Deus. Olha aqui o meu testemunho, o meu estilo de vida, toda a minha prática em relação ao que eu faço. Mas depois dele relatar tudo isso, ele então chega no verso 7 e diz: mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda. Todas as coisas que tinham sido lucro para Paulo, todas as coisas que ele poderia estar colocando como mérito, na ocasião então que ele estava cego, iludido então pelo judaísmo, ele reconhece então como perda.
porque foi através de todo o seu esforço, todo o seu mérito, que ele então foi excluído de Cristo. Ele mostra então que tudo isso era perda. Na prática, o que foi que Paulo ele entendeu que era perda? O que ele acabou de falar aqui no verso 5 e no verso 6. Todas as suas obras, todos os seus méritos, todo o seu esforço próprio, ele reconheceu isso, que não tem nenhum valor. Não tem valor as obras que nós praticamos, não tem valor todos os nossos méritos, não tem nenhum valor a nossa segurança na nossa condição em relação às obras que nós praticamos. É isso que Paulo ele quer colocar. Ele chega aqui no verso 7 e ele diz: mas o que para mim era ganho, eu reputei por perda. Não há com que nós termos nenhum mérito diante de Deus, enquanto nós nos segurarmos nas nossas obras, nos nossos méritos, no que nós fazemos ou no que nós praticamos. Não é o fato de nós termos cargos dentro da igreja, não é o fato de nós termos anos de cristianismo, não é o fato de nós termos sido batizados nas águas, não é o fato de nós sermos conhecedores das Escrituras Sagradas, decorarmos versículos, não é o fato de nós evangelizarmos, não é o fato de nós lermos a Bíblia, não é o fato de nós dizimarmos, ou de nós ofertarmos, de nós ajudarmos na construção, não é o fato de nós praticarmos algo que isso mostra que temos algum mérito diante de Jesus. Não temos nenhum mérito pelas nossas obras. Tudo isso nós devemos reconhecer como perda. A nossa segurança para termos acesso a Deus, para sermos agradáveis a Deus, é nos méritos do Senhor Jesus Cristo, é pela justiça do Senhor Jesus Cristo, é pela graça, através da fé, onde nós confiamos em Jesus Cristo. Com isso, não quer dizer que nós não devemos praticar as boas obras. Sim, nós fomos criados para as boas obras, mas as boas obras, elas são resultado da nossa confiança em Cristo. As boas obras, elas são resultado por nós já sermos salvos no Senhor Jesus Cristo, por nós estarmos seguros em Cristo, porque nós somos filhos de Deus, porque fomos restaurados, por termos então acesso a Deus, nós praticamos as boas obras como consequência. É por causa do nosso amor que nós temos para com Ele, que nós então servimos a igreja, nos dispomos a trabalhar a favor da igreja. Isso é um resultado de já termos acesso a Deus, de já termos colocado toda a nossa confiança em Deus. Enquanto o homem não se esvaziar de toda justiça própria e colocar toda a sua segurança em Cristo, de modo algum ele será recebido por Deus. Tito capítulo 3, do verso 3 ao verso 7 diz: porque também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, o nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, repito, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, o nosso Salvador, para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Tito capítulo 3, do verso 3 ao verso 7. Ter na justiça própria a sua segurança é algo abominável para Deus. Quando nós olhamos para os nossos méritos, para os nossos feitos, e através então do que nós praticamos, nós achamos que temos algum mérito diante de Deus, nos segurarmos então em nós mesmos, isso é algo abominável para Deus. Lucas capítulo 16, o verso 15 diz: e disse-lhes: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações,
porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. É isso que Paulo ele está explicando aqui para a igreja de Filipe, que eles deveriam estar se regozijando, não obstante as tribulações, que eles deveriam estar sendo preocupados, alerta, em relação a esses falsos obreiros que estavam adentrando dentro da igreja, essas pessoas que se vangloriavam por ter algum ritual externo, mas não demonstrava uma verdadeira conversão interior. E Paulo então ele termina mostrando que se ele pudesse se vangloriar, ele tinha muitos motivos para vangloriar, mas tudo isso ele reconheceu como perda, conquanto a sua segurança, conquanto a nossa segurança deve estar tão somente em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que morreu por nós na cruz do Calvário, onde a nossa fé deve estar para Ele, nele, e a nossa confiança nele faz com que nós sejamos aceitáveis a Ele pela graça, e não por qualquer obra que nós houvéssemos feito. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Que Deus então nos ajude. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, auxilia-nos, ó Pai querido, que nós sejamos, ó Pai querido, alcançados por essa verdade que nos faz estarmos cada vez mais seguros em Jesus Cristo e sendo aceitáveis a Ti por Jesus Cristo, e venhamos, ó Pai querido, esperar na Tua misericórdia, na Tua bondade, que ilumina os nossos olhos para estarmos conhecendo a Ti através da Tua santa palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a que as informações que nós venhamos receber não venham somente no nosso intelecto, mas venha transformar a nossa vida e venhamos praticar o que nós temos aprendido.